Fala, Tanaka! E se eu te dissesse que tem ETFs que estão pagando 133% de dividendos no ano, mas ele também paga todo santo mês para você? Você acreditaria? E pior que esses ETFs estão bombando e obviamente eu trouxe aqui para vocês. Inclusive eu já trouxe com outro tipo de roupagem, trouxe como ETFs que pagam dividendos mensais, mas nesse caso aqui eu vou trazer um novo ETF, vou trazer uma penca de novos ETFs para vocês colocarem no radar aí, mas tem ressalvas também, tá bom? Lá no final do vídeo eu fazer momento abre o olho. E eu tô falando aqui para vocês desse ETF aqui, Tanakão, o MSTY, que é o Yield Max MSTR Option Income Strategy. Essa criança aqui, não sei se vocês conhecem, mas ela é a MicroStrategy, que tem, obviamente, feito muito sucesso nos bitcoinzeiros da vida, porque é uma ação que passou a investir exclusivamente em Bitcoin. E, obviamente, com essa vrauseada que deu o Bitcoin, a MicroStrategy ficou mega power famosa e o seu CEO virou um gênio de estratégia também replicada aqui no Brasil pelo Israel Damelius, Tanakão. Cash 3 também está no mesmo caminho. E o que acontece é que esse ETF aqui, ó, como ele fala bem aqui, ó, ele não investe diretamente no MSTR, na MicroStrategy. O que eles fazem é uma espécie de swap. Então, um banco mantém a custódia, a guarda das ações e, obviamente, ele só vai passando os ajustes financeiros para esse ETF. Só que, em paralelo a tudo isso, né? Então, esse é o ativo central. Vocês vão ver também onde esse ETF investe, é mais seguro do que você pensa, mas a estratégia utilizada por esse ETF é a mesma estratégia utilizada pelos outros que eu já havia contado aqui para vocês, que eu vou trazer também como alternativa lá no final, que é o quê? A Covered Call, Tanakão, ou venda coberta de ações. Então, só antes de eu explicar essa estratégia para vocês certinho, só para vocês verem aqui, tá vendo, ó? Ó a distribuição de dividendos aqui, Tanakão, ó, 133%. E se a gente olhar aqui, né, nos detalhes, ele está pagando 2 e bordoada, 1 e bordoada, 1,30, 2, 2,70, 4,42, 4 e bordoada. Então, tá vendo, ó? Todo mês ele vai pagando esses dividendos na conta, Tanakão. Que bagulho maluco, não é mesmo? Eu sei que você deve estar pensando, isso aí deve ser pegadinha do malandro, não é verdade? Eu vou mostrar para vocês tudinho aqui nesse vídeo. Então abre esse olho aqui e já se inscreve para ficar ligeiro. Então, ó, a taxa de administração dele não é tão alta assim, né? A gente vê que é 0,99, então é alta em relação aos outros ETFs, mas não é tão alta assim. Então, hoje o valor de mercado dele é 4,04. Então daqui eu já vou explicar para vocês como funciona aqui essa estratégia desse ETF, Tanakão, que chama Covered Calls. O nome é chique, nojento, mas aqui no Brasil essa estratégia é chamada de venda coberta de ações. E aí eu vou explicar direitinho para vocês como funciona esse trem também. Por quê, Tanakão? Quando a gente fala em covered calls, nessa venda coberta de ações, a gente tem que ter o ativo. Então vamos citar o exemplo aqui, o famosíssimo de Petrobras. Então a gente tem o ativo em mãos e aí a gente faz o quê? Uma venda de call. Aí você deve estar perguntando e ficando bravo com o Japão. Fala, Japão, mas que é esse trem aí de call? A gente tem hoje no mercado brasileiro, a gente tem ações normais e a gente tem os derivativos de ações. Derivativos, que são as opções, Tanakão. E as opções se dividem em duas. A gente tem opção de compra e a gente tem opção de venda. Agora vou ensinar para vocês o momento tiozinho professor, tiozinho do cursinho Profês. O que acontece é que call, então você pega o C aqui e mete aqui para baixo, call de compra. Agora aqui, ó, de venda
é put, porque nós é put e vende nossa hora também. Então todo mundo aqui que está assistindo, o japonês inclusive, vive do job. Então somos todos do job. Então tem call e tem put aqui, como eu mostrei para vocês aqui bonitinho, tá vendo? Ó, call, compra, bonitinho, certinho para nós, Tanakão. Então, entendido esse passo aqui, a gente tem que agora entender, né? Se a gente olhar também call e put antes de coisar, a gente tem que pensar também que eles são exatamente igual ações. Então a gente pode comprar ou vender uma call e pode comprar ou vender uma put. Simples assim, tá bom? E aí o que acontece, como eu falei para vocês, nesse caso desse ETF, ele deveria investir nesse ativo, que é MicroStrategy, e fazer vendas cobertas de opções. E quando a gente vende uma call, a gente recebe um dinheirinho já em D mais um na nossa conta. E esse dinheirinho aqui que a gente vai receber em D mais um é o chamado de dividendo sintético, que é a estratégia Mega Power Buster que os boyzões utilizam para ir remunerando a sua carteira no longo do tempo. Então, por exemplo, você tem um ativo, principalmente para quem faz buy and hold, é muito legal vocês entenderem esse tipo de estratégia. Por quê, Tanakão? Porque você vai conseguindo remunerar na carteira, teoricamente, sem desfazer do ativo, né? Então, você não vende o ativo, ou a sua ação Petrobras, por exemplo, e você consegue ir ganhando dinheirinho toda vez que você faz esse movimento, Tanakão. Existe particularidades? Existe. Existe risco aqui? Existe também. Então a gente viu a parte boa, entre aspas, né, que é receber esse dividendo sintético em D mais um. Agora, qual é a contrapartida, né, Japão? O que acontece, por exemplo, se der uma desgraceira? A desgraceira que acontece é que a gente tem que entregar o ativo. Entregar Petrobras em uma data, já sabida. Porque toda opção ela tem data para acabar, ela tem uma data para acabar, ela morre, essa opção, e também tem um preço, um strike, né, que você tem que entregar o ativo. Então, por exemplo, você vai pegar, esse aqui é um ponto, esse aqui é outro. Isso aqui é o preço que você vai entregar o ativo também. O ativo. Então, Tanakão, o bagulho é muito louco, mas é simples quanto isso. Então, qual é o risco desse tipo de operação, né? Você entregar o ativo. Você entregar o ativo. E por isso que é extremamente importante, e aqui é muito importante você prestar atenção, e nunca é recomendável, principalmente para a pessoa física, você fazer esse tipo de venda de call se você não tiver um ativo, porque isso quebra a gente todo santo dia, quebra a gente, porque vai fazer uma venda de call sem ter o ativo, tentando adivinhar para onde vai o mercado. Então isso aqui não é obrigado, mas eu quero muito que vocês guardem esse coração que você tem que ter o ativo. Aí você fala, mas por que, né, Japão? Você está falando isso aí com tanta eficácia e tudo mais. Porque isso aqui é o que quebra muita gente no mercado, que leva o investidor à falência. Porque se você tem um ativo e mesmo que você já sabe o valor que você vai entregar, você entrega o ativo e encerrou a conversa, né? Então, se você tiver 1.000 Petrobras, você pode vender 1.000 opções de compra de Petrobras para você, no final da entrega, ter esse casamento, né? 1.000 com 1.000, 1.000 com o meu, 1.000 com o seu, quanto é que dá aí, Tanakão? Aí o que acontece é que se você não tiver o ativo, você tem que comprar no mercado. E é aí que mora o perigo, porque o ativo pode disparar. Olha o que aconteceu com o Ambipar, por exemplo. E aí você nem tem dinheiro para comprar, você vai fazer o quê? Tá lascado. Então, você tem que ter o ativo para poder fazer esse tipo de operação. Lá nos Estados Unidos você vê essa asset que faz
esse trem aqui, eles não têm um ativo, mas fazem swap com um banco que tem um ativo. Então, como eu falei, eles só se ajustam no preço, não é verdade? Porque como é muita compra, venda, é exercido, não é? Então ali é mais fácil para eles fazerem desse jeito. E aí uma outra coisa que para vocês ficarem bem ligeiros com esse tipo de estratégia é que ela é meio que limitada, né? Então se a gente pegar uma alta de um ativo, ele vai fazer isso aqui, por exemplo, tá vendo? Só quando você é exercido aqui, ó, você tem que entregar o ativo. Então o ativo já está aqui no preço, só como você combinou lá atrás, se você entregaria aqui, você tem que entregar. Então limita o seu ganho. Então um dos grandes pontos, né? Limite de ganho. Que todo mundo fala e critica, algumas pessoas criticam esse tipo de estratégia justamente por isso. Ele tem limite de ganho, porque, novamente, a ação vai estar aqui, ó. Só que lembra que você combinou um preço aqui, ó. E por isso, combinar esse preço, você recebeu também um trigo aqui. Entendeu? Você recebeu um dinheirinho aqui para poder entregar o ativo aqui. Só que você perdeu essa alta aqui. O que vai fazer, às vezes, e normalmente acontece com esse tipo de ETF, com os outros é um pouquinho diferente, eu vou contar para vocês também, mas tem essa limitação desse ganho. E aí que é a grande crítica também. Um dos pontos para vocês ficarem atentos também, né? Vocês vão ter dor de corno quase sempre, porque às vezes a ação dispara, como por exemplo MicroStrategy também, que é muito volátil, o trem fica maluco, né? E aí, entrando nessa questão de volatilidade também, normalmente esse tipo de estratégia é utilizado para ações mais ou menos voláteis. Por quê? Porque aí a ideia é não ser exercido, né? Não ser exercido. Só que o que acontece é que se você for exercido novamente, como eu mostrei lá atrás para vocês, você vai acabar limitando o seu ganho e aí você vai ficar triste e tal lá, tá vendo, ó? Então a ação disparou, chegou aqui, você tem que entregar o ativo aqui, ó. Só que recebeu por isso. Então, essa também é uma das grandes críticas de pessoas que não gostam desse tipo de estratégia. Só que um trem que está pagando como esse, a gente não pode ignorar tanto assim, né? Então, com esse tipo de pagamento, meu Deus do céu da terra, tá cabulosíssimo. Mas vamos dar uma olhadinha mais, né? Tem um fundo de, como eu falei, bonitinho, aqui ó, fundo ticker MSTY, bonitinho, aqui ó, a taxa de administração, né? Então não tá tão caro assim pelo tipo de atividade que eles fazem, na verdade, os bichão são ativos demais. Tem aqui 4,04 bi de valor de mercado. E aqui está um grande perigo que eu mostrei para vocês, ó. E aí vai descorrelacionando os ganhos. Mas antes de falar sobre isso aqui, eu vou mostrar para vocês onde eles investem, ó. A maior parte dos investimentos estão em tesouro direto americano. Olha aqui, ó. E aqui a gente vê a primeira call safadinha, tá vendo? Então o que eles vão fazendo é exatamente esse movimento para poder gerando esse tanto de movimento. A parte boa, né, quando você pega um ativo tão volátil quanto a MicroStrategy, é que dá para ganhar muito dinheiro de trigo. Você vê, ele está pagando $4, tá? Meu Deus do céu, até muita coisa. Mas a parte ruim também é que não tem tanta previsibilidade assim. Se a gente olhar aqui também, ó, nessa tabela que eu falei que dá uma descasada, e aí vocês vão entender o que o japonês falou quando eu fiz o gráficozinho aqui, ó. O gráficozinho aqui desse lado, vocês vão entender agora. Olha aqui, ó. O que acontece? Aqui a gente tem aqui as duas, comparei aqui a Yield Max, que é a da MicroStrategy, a MSTY, com a MicroStrategy também. Você vê que em movimentos de muita alta, que a gente pegou essa pernada gigantesca agora da alta do Bitcoin, consequentemente a MicroStrategy foi junto, né? Olha para onde ela foi aqui, porque provavelmente aqui nesse período eles foram exercidos e tiveram que ir entregando o papel, entre aspas, aqui nesse caso não vai rolar, mas se você tivesse por ser exercido aqui, e aí você, tá vendo? Que anda menos que esses caras, mas você tem que lembrar também que você recebeu o seu cascalho. Então, tem que fazer essa ponderação aí para você ter consciência de que não necessariamente vão andar juntinhas, tá, Nacão? E olha que bonitinha aqui essa Acetiel, ó. Tem vários, tá bom? Tem que investir em Tesla, 108, tem que investir na Apple, Nvidia, 140%, tá, Nacão? Tem da Amazon também. Tem aqui, que mais? Deixa eu ver, Netflix, não é verdade? Aqui 64%. Microsoft, então tem, ó, JP Morgan,
Tem a AMD, tem um monte aqui para vocês verem e darem uma estudada em cada um bonitinho. Olha isso aqui, ó, da MicroStrategy, meu Deus do céu. Então tem um monte aqui, tá vendo? Ó, tem da TSM, um monte. Você pode estudar bonitinho, certinho, para você ver se isso cabe na sua carteira, né? Que eu vou trazer alguns outros pontos aqui para vocês. Mas antes de trazer esses pontos, né, para a gente já dando um fechamento bonitinho para essa conversa a gente também tem esses outros ETFs aqui, que é da Buena Vista. Ó. Então, por exemplo, esse aqui investe no SPY e também está pagando em bordoada, tá vendo? Então não são iguais. Os outros todos malucos, mas eles estão pagando bons dividendos também, tá vendo? Aqui investe nas DAX 100. Então também tem o Coin 11, tá vendo? Que investe no Hold, que é um ETF lá dos Estados Unidos também de Bitcoin. Tá pagando 2E bordoada, então os trem tão bom. Agora, vamos lá para esse outro ETF aqui para a gente pensar direitinho, não é verdade? Quando tem uma coisa que está pagando muito, todo mundo deve desconfiar, né? Mas eu sei que a tentação é grande, né? Você fala, meu Deus, é muito grande, vou investir. Mas eu fico sempre com o pé atrás, Tanacão, quando tem um trem tão maluco assim, na verdade. Primeiro, os riscos, né? Então, você tem que, primeiro, acreditar muito nessa gestora, na verdade. Então, a gestora é o primeiro risco. E depois, vamos botar 1.1, que é basicamente a capacidade dessa gestora conseguir fazer tanto trem assim, na verdade, meu Deus do céu da terra, fazer tanto ganho assim. E aí, obviamente, que a gente nunca acha que pode acontecer, né? Mas nos Estados Unidos a gente teve grandes casos, por exemplo, já de pirâmides financeiras. O Madoc, que é o esquema Ponzi, é uma das grandes coisas que a gente tem que ficar de olho. Não sei se é nesse caso o que acontece aqui, Tanacão, sinceramente. Mas como tá pagando muito, o japonês sempre fica com o pé atrás, Tanacão. Meu Deus do céu da terra, eu vejo tanta gente todo dia que às vezes procura o Japão nos directs da vida. Já vi muito cliente, infelizmente, não escutar o Japão e quebrando também ao longo do tempo. Então eu sempre fico com muito pé atrás quando tem ganhos exorbitantes desse jeito. Quer dizer que você não deve colocar? Não. Mas você não deve fazer aquele all-in sempre, né? Falar assim, eu tô tudo aqui que eu tenho, vou te dar todas as minhas fichas para você investir aí e eu ter esses 130 por ano, Tanacão, porque seria lindo e maravilhoso, na verdade. Imagina se todo ganho fosse assim lindo e maravilhoso. Meu Deus do céu, até a gente não precisava fazer mais nada, só entregar. Então, tenho certo receio sim, vou confessar para vocês que tenho. Mas tem que ter todo o juízo na hora de você não cair na tentação de alocar todo o seu patrimônio em uma gestora só que seja, em uma estratégia de ETF. E aí a gente pode olhar também para os ativos, né? Hoje a gente fala desses dois, mas de repente o Bitcoin desaba, por exemplo, sei lá, o BTC regaça para baixo, entendeu? Aí a MicroStrategy, consequentemente, MSTR, também despenca. Então tem alguns riscos sim para vocês ponderarem na hora de investir nesse trem. Mas eu precisava trazer para vocês porque o Tanaka falou, Japão, você já falou sobre ETF de opções? Eu falei, já falei, mas esse aqui é mais bonitão, né? Falar ETF de opções que é mais sexy vender. Na verdade, muita gente, embora adore dividendos mensais também, mas esse cara, além de entregar dividendos mensais, de fato é um ETF de opções como esses outros aqui. Como eu falei para vocês, esses outros caras aqui, eles tentam mitigar da seguinte forma essa alta maluca, que a gente vai entrar também num outro ponto técnico, tá bom? Então a gente tem as calls, né, que são as opções de compra que eu já contei para vocês. Você pode comprar ou vender, por enquanto a gente só falou desse meninão aqui, mas a gente pode comprar calls também, né? E aí quando você compra a call, você espera que o mercado suba, porque quando o mercado sobe, a opção sobe muito mais. Então o que acontece é que acaba compensando aqui, ó. A gente pegou, subiu aqui, entregou. Só que as calls estão dando gain também. Então as calls longas vão estar por aqui mais ou menos e aí consegue minimamente dar um gainzinho também para tentar compensar essa perda que eu falei para vocês dessas altas. Porque se a gente compra uma call, a gente espera que o mercado suba e aproveite dessa subida no mercado. Então esses caras aqui da Buena Vista, eles estão fazendo esse movimento. Então é bastante legal também para vocês estudarem não só esses aqui, né, que eu trouxe para vocês, mas ver também
O vídeo eu fiz desse ETF aqui da Buena Vista, se você já investe no SPY 11, no QQQ 11, no Coin 11, conta aqui pro japonês como tem sido a sua experiência e não vai falar que você colocou todo o dinheiro aqui também não, né? Aí também não pode não, Tanakão. Mas me conta aqui, Tanakão, o que você achou desse trem aqui? O que você achou desse ETF maluco? Ficou muito confusa a explicação de opções. Opções é um negócio extremamente difícil. Por isso que até eu estou desenhando aqui para vocês, Tanaka. Eu tinha comprado um iPad lá atrás para poder desenhar para vocês. E aí eu acabo não desenhando tanto, porque eu acho que não ficar tão bom assim. Mas no caso de opção, o melhor jeito é esse aqui. É acabar desenhando aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Então conta se for claro, qualquer coisa a gente faz um outro vídeo ou uma live, de repente, mais exclusiva para nós, o Tanaquinha, para explicar direitinho esse universo de opções que é lindo, maravilhoso. Inclusive, eu tenho que agradecer o Haddad, que eu ganhei muito dinheiro, meu Deus do céu, até esses dias com opções, porque a volatilidade maluca a gente vai pegando aqui, ó, um trico aqui, com se comprar ação, que eu queria também, que é uma outra estratégia desse teste. Mas é isso aí, criança, tá ficando longo. Beijinho para vocês, meu nome é Denis Biabara, investir com os dados, começar.